Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do professor Nilson Luiz para você. A formação do aeronauta brasileiro, visando o quê? Os parâmetros da segurança de voo. Qual é o nosso assunto de hoje? Investigação de acidentes aeronáuticos, indícios e evidências. Quando é indício? Quando é evidência? Qual é a diferença de indício e evidência? É o nosso assunto de hoje, correto? Contudo, antes de falar dos indícios e das evidências, eu quero perguntar para você, você já fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Não acredito que você ainda não fez a sua inscrição. Se esse é o seu caso, faça a sua inscrição. Dê seu like lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Há vários vídeos para você acompanhar. Formação do aeronauta brasileiro, como eu disse, e a segurança de voo, não é isso? Acione lá o sininho e receba as notificações referentes aos itens, aos conteúdos que nós colocamos lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, né? Ajude esse trabalho que ele é feito para você, correto? Entretanto, se você está tomando conhecimento desse material, desse conteúdo, através de uma das outras plataformas as quais nós estamos presentes também, como Facebook, Instagram, Twitter, Getter e até o TikTok, dê seu like também nessa plataforma. Contudo, não deixe de conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Envie para os seus amigos, compartilhe o link do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, para que o nosso trabalho possa continuar a acontecer para você. Tá certo? Então tá lá. Investigação de acidentes, indícios e evidências. Vamos tratar aqui, né, dos termos indício e evidência, no âmbito da investigação, segundo o anexo 13 da ICAO. Tá claro? Por que isso? Por que eu estou enfatizando isso? Né? Porque na investigação criminal, há diferença se um elemento é material ou é não material, né? Mas para o CIPAE, a ação deve ser mais ampla possível, tornando suficiente gerar as identificações de fatores contribuintes, não as responsabilizações. Quando se trata de responsabilização, aí você tem outros termos além de indício e evidência, né? Você também tem vestígio, tem outras nomenclaturas, né? Em se tratando da área criminal, né, da área jurídica em geral, quando eu preciso, né, eu recorro a quem? Eu recorro aos meus amigos, né? Sobretudo, quem? Márcio Patrício e Hilton Raiol, que fizeram aqui essa obra, né? O Direito na Manutenção e Operação Aérea. Márcio Patrício e Hilton Raiol. Não deixem de adquirir essa obra, tá certo? Entre em contato com os autores, são diretamente com os autores que você consegue adquirir, né? Márcio Patrício e Hilton Raiol. Márcio Patrício, investigador de acidentes, bacharel em Direito, né? E pesquisador da área de Direito Aeronáutico, professor. E Hilton Raiol, não preciso nem dar orientações de quem seja, né? Comandante de linha aérea, né? Bacharel em Direito, consultor aeronáutico, enfim. Um braço forte do direito aeronáutico no Brasil, tá certo? É claro que eu tenho outros amigos lá na Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroespacial, né? Da OAB-RJ, eu não vou citar nomes aqui que eu vou acabar esquecendo alguém, né? Tenho muitos amigos também do norte de Minas, Porto Alegre, né? Goiânia, enfim, Manaus. Se eu começar a enumerar aqui os nomes, eu posso ser injusto com alguém e esquecer de alguém, então não farei as citações, mas cada um de vocês, por favor, se sintam abraçados, né? Eu me sinto muito orgulhoso de gozar da amizade de cada um de vocês aí da área de direito e, sobretudo, de direito aeronáutico, tá certo? Então, nosso assunto é o quê? É a investigação CIPAER. A investigação CIPAER tem alguns pilares, né? Você pode voltar lá no vídeo Princípios do CIPAER. Na verdade, é uma sequência de vídeos falando dos princípios do CIPAER, dos 8 princípios do CIPAER. E lá você vai ter o quê? Você vai ter o amparo legal, que eu não vou citar aqui agora,
para você procurá-la no vídeo, tá certo? Mas eu vou citar aqui o Código Brasileiro de Aeronáutica, né? A Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986. No artigo 88, item A, do Código Brasileiro de Aeronáutica, ou seja, do CBA, diz o quê? Diz que a investigação do CIPAE englobará práticas, técnicas, processos e procedimentos, além de métodos empregados para a identificação de atos, condições ou circunstâncias que, de maneira isolada ou conjunta, representem risco à integridade de pessoas, aeronaves e de outros bens. Unicamente, presta atenção, unicamente em proveito da prevenção de acidentes aeronáuticos e ocorrências de solo. Então, aqui está o destaque que não há responsabilização, né? Somente o fator prevenção de novos acidentes dentro do âmbito da investigação CIPAE. Tá claro? Né? Ainda no artigo 88-alfa do CBA, tem lá no parágrafo 1º o seguinte, ó, a investigação do CIPAE deverá considerar fatos, hipóteses e precedentes conhecidos na identificação dos possíveis fatores contribuintes de acidentes aeronáuticos, incidentes aeronáuticos e ocorrências de solo. Né? Eu tive um professor que falava uma frase que me marcou, e eu vou repetir para vocês, né? A investigação CIPAE, ela olha para frente, ela tira conclusões, emite recomendações de segurança e olha para frente. O que é olhar para frente? É trabalhar em prol da prevenção de possíveis acidentes que venham a acontecer. A investigação criminal, ela precisa olhar para trás, né? Então, a gente olha para frente e para trás para poder entender o que aconteceu e elaborar alguma coisa futura, uma projeção futura, não é isso? Já a investigação criminal, ela precisa olhar para trás para tirar conclusões quanto a responsabilizações. Então, fatos, hipóteses e precedentes com o intuito da prevenção de acidentes no âmbito do CIPAE. Tá claro? Então, todos esses precedentes, né, hipóteses, fatos, são conjuntos enormes, né? Por isso, nós temos que seguir uma metodologia científica ao fazer uma investigação aeronáutica. Você provavelmente vai ter que tomar conhecimento do clima organizacional da empresa, daquela aeronave, né, daquela tripulação, qual é o perfil dos tripulantes. Tem muita coisa para se ver, para se estudar, né, antes de emitir um relatório final conclusivo de uma investigação. Correto? Continuando no artigo 88-alfa do CBA, já no parágrafo 2º, diz o seguinte, ó, a autoridade de investigação CIPAE poderá decidir por não proceder à investigação CIPAE ou interrompê-la, se já em andamento. Em que casos? Nos casos que for constatado ato ilícito doloso, relacionado à casualidade do sinistro, e em situações onde a investigação não vai trazer proveito para a prevenção. Então, 2 casos onde a investigação CIPAE vai ser paralisada ou nem vai iniciar, quando tiver crime e quando a comissão de investigação chegar à conclusão que não vai somar nada para a prevenção. Como é que é o caso disso? Já aconteceu comigo, a gente fazer lá a ação inicial e encontrar objeto de ilícito dentro do avião, até entorpecente, né? Chama a polícia, registra tudo aquilo ali, o CIPAE sai de cena. Tá claro? O CIPAE sai de cena nesse caso. E no caso de não haver proveito para a investigação, é quando você vai fazer alguma investigação de algum item não padronizado, né? De alguma aeronave que não tem homologação total. Então, o que acontece? Não existem itens, peças que sejam padronizadas, não existe um IPC, não existe um manual de manutenção padronizado. Então, fica difícil. Fica difícil chegar a conclusões, uma vez que não há padronização, qualquer parafuso serve, né? Qualquer tipo de cabo de aço serve, qualquer pneu serve, né? Então, como é que eu vou saber se algo falhou, se eu não tenho um padrão para comparar? E, além disso, se uma aeronave é artesanal, é fora de especificação,
ela não é produzida em série de homologação, tá? E com isso, uma investigação nesse sentido também somaria muito pouco, ou não somaria nada para a prevenção de possíveis acidentes. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Já o artigo 88b do CBA diz o seguinte, ó, a investigação CIPA-F de um determinado acidente, incidente ou ocorrência de solo deverá desenvolver-se de forma independente de quaisquer outras investigações sobre o mesmo evento, sendo vedada a participação nestas e qualquer pessoa que esteja participando ou tenha participado da primeira, ou seja, todo mundo que participou de alguma investigação que não seja a investigação CIPA-F, provavelmente é uma investigação criminal, né? É uma investigação que busca responsabilizações. Qualquer pessoa que participou desse tipo de investigação de um evento, ela não pode participar da investigação do CIPA-F do mesmo evento. Tá claro? Porque seria um choque aqui de fundamentação jurídica. Tá claro? Então, se existe uma investigação de responsabilização correndo em paralelo com a investigação do CIPA-E, elas têm que ser totalmente disjuntas, totalmente separadas uma da outra. Tá claro? Tá certo? Então, agora vamos para as definições, né? Primeiro, definições, tá? Ressaltando, no âmbito da investigação CIPA-E. Elementos de investigação, o que são isso? Fatos, condições, situações observadas e ainda consideradas como de interesse para a avaliação e análise em uma investigação de ocorrência aeronáutica. O que são elementos de investigação, então? É tudo aquilo que interessa à comissão investigadora, né, de investigação, quanto à avaliação e análise dos dados desse acidente, incidente, ocorrência de solo, né? Então, aí você tem foto, você tem imagem, você tem testemunho, né? Você tem informações referentes aos envolvidos, você tem o contexto da empresa, você tem que contingências econômicas e sociais essa empresa tinha uma saúde financeira, não tinha plano de voo, não tinha, foi declarado, não tinha, entendeu? Então, tudo que for de interesse da investigação, a gente vai chamar de elementos de investigação, tá claro? Então, os nossos indícios de evidência são o quê? São elementos de investigação, tá claro? Então tá, o que vocês estão esperando tanto aí, ó? Indício. O que é indício? Indício é uma circunstância ou condição observada que, tendo relação com o fato, pode permitir concluir a possibilidade da existência de outros fatos. Dessa maneira, pode possibilitar a construção de hipóteses. Parênteses. Um relatório final ele pode ser fechado, pode ser concluído com fatos ou hipóteses, né? Muitas das vezes, as hipóteses comprovam fatos. Outras vezes, não é possível concluir os fatos e continuamos no campo da hipótese, tá claro? Então, tá lá, ó, indício, né? Tendo relação com o fato, ele pode permitir a identificação de outros fatos. E, com isso, eu posso gerar a construção de hipóteses. Tá claro? Agora, evidência. Evidências são elementos utilizados para suportar o quê? A confirmação ou a negação de uma determinada hipótese. Tá claro? Então, se você tem uma evidência, essa evidência vai instrumentalizar para você a confirmar ou negar uma hipótese que foi construída durante o processo de investigação. Tá claro? Exemplo. Você tem lá uma sujidade no avião, acidentado. Algo avermelhado, uma sujeira, não sei, né? Também quando o avião cai, bate em barro, bate em árvore, enfim, né? Você tem lá uma sujidade avermelhada, né? Próximo da região de entrada de ar do motor, né? E aí, isso é o quê? Isso é um indício de alguma coisa? Isso é um indício que a aeronave deve ter se chocado com algum tipo de material orgânico. Muitas das vezes o quê? Uma fauna, um pássaro, né?
Mas ao olhar para algo vermelho no avião, você já pode definir que aquilo foi objeto de colisão com fauna? Não, você tem que coletar aquele material, por mais que você esteja acreditando que seja, você tem que coletar aquele material e enviar para análise. Lá na análise, né, você pode ter análise de sangue, de resíduos de tecido ósseo, né, de pele, de pena, enfim, né? A análise vai te dar pássaro, não é pássaro. Muitas das vezes, ela pode te dar até a espécie do pássaro, tá claro? Então, você teve um indício de um material encontrado no avião. Você fez a análise e confirmou que aquilo ali é sangue, por exemplo, né? Sangue de um pássaro. Então, o teu indício deixou de ser o quê? Evidência. Desculpe, o seu indício passou a ser evidência. E a evidência vai construir a hipótese da colisão com fauna. Vamos continuar investigando. Bateu no motor? Não bateu. Houve pane de motor? Não houve. Houve desestabilização aerodinâmica? Não houve, né? Muitas das vezes muito fácil você concluir. Houve impacto com fauna, aconteceu isso, isso e isso, e houve o impacto com o solo posterior. Tá claro? Então, você confirmou a tese da colisão com fauna. Você teve um indício, esse indício se transformou em evidência, construindo uma hipótese, e essa hipótese foi o quê? Confirmada. Tá claro? Então, esse é um exemplo aí de um indício que pode se transformar em evidência. Essa evidência constrói uma hipótese, e essa hipótese pode ou não, né, ser confirmada. Tá claro, meus alunos? Tranquilo? Né? Mas aí, esses termos evidência, indício, nem sempre eu vejo isso explicadinho no relatório final. Ora, meus amigos, né, o relatório final, ele é uma notificação à opinião pública do que houve em uma ocorrência aeronáutica. Qual a estrutura de um relatório final, né? De maneira muito resumida, tá? Você tem a parte 1, que chama-se de informações factuais, os fatos. Você tem a parte 2, análise, e tem a parte 3, conclusão, né? Além disso, se for o caso, você vai ter a parte 4 com as recomendações de segurança de voo. Então, lá no relatório, o relatório não é uma aula, tá certo? O relatório é uma conclusão de uma situação, tá certo? Uma conclusão de uma situação que te levou àquela certificação do que aconteceu com aquela aeronave, com aquela ocorrência. Tranquilo? Então, por isso que ele não fala, isso aqui foi um indício, se transformou em evidência, que construiu a hipótese tal, e a hipótese tal foi confirmada. Não está escrito assim no relatório. Isso é um trabalho de investigação, tá? É o desenvolver para chegar ao relatório. Tá claro? Então, quando você lê um relatório, o investigador não vai escrever para você que tal coisa é indício, se transformou em evidência, construiu a hipótese tal, e a hipótese tal foi confirmada ou negada. Não, isso já faz parte do processo de trabalho de investigação. O que você vai ler já é o resultado de todo esse trabalho. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Né? Tudo certinho? E você que não conhecia aí o canal do professor Nilson Luiz, achou que é rápido demais? Volta o vídeo, né? Assiste de novo. Ficou com dúvida? Entre em contato comigo, poxa. Onde é que a gente está além do YouTube? Estamos no Instagram, Facebook, Getter, TikTok e as redes sociais que estão na moda aí, né? Na evidência, tranquilo? Estão em evidências, né? Então, não se furte de entrar em contato com o professor Nilson Luiz e colocar sua crítica, né? Colocar crítica, elogio, sugestão, o que você quiser colocar. Esse trabalho aqui está feito para você, para a gente poder somar nosso tijolinho, né, na prevenção de acidentes e nos afastar cada vez mais do próximo acidente. Em todas as minhas palestras aí, quando eu sou chamado, eu explico, né, que na literatura é fato, nos mostra que o acidente vai acontecer. O que cabe a nós fazer? Trabalhar em cada um de nossos quintaizinhos, para que não aconteça conosco. Eu trabalho, o outro ali na frente trabalha, e quando o acidente acontecer, vai acontecer lá longe, né? Então, a gente precisa fazer com que
com que essas condições de segurança melhorem e a gente se afaste do acidente, porque o acidente é fato. Tá claro, meus amigos? Volto a dizer, não deixe de se inscrever no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. A formação do aeronauta brasileiro focado nos parâmetros de segurança de voo. Tá certo? Estou aqui analisando umas outras demandas e a gente vai colocar mais vídeos aí para vocês. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, até logo.